Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez aqui no canal. E hoje nós vamos esclarecer algumas dúvidas com relação à acentuação das palavras, tá? A regra é bem extensa, mas algumas dúvidas a gente vai conseguir resolver aqui nesse vídeo, tá bom? Em 2009 foi, foi feito um novo acordo ortográfico, tá? E é sobre esse acordo que a gente vai falar aqui nesse vídeo, tá? Já começa a vigorar a lei do novo acordo ortográfico, né? Começou em 2009, tá? E para falar da acentuação das palavras, a gente precisa conhecer a classificação das palavras, que as palavras são classificadas como monossílabos, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, tá? Como que isso acontece? Acontece essa classificação de acordo com a sílaba tônica de cada palavra. Vamos lá, os monossílabos. Os monossílabos é fácil, por quê? Os monossílabos têm apenas uma sílaba. Eles podem ser átonos ou podem ser tônicos, né? Tônicos é quando eles são mais fortes e exigem a acentuação de acordo com a regra. As oxítonas são palavras onde a sílaba tônica é a última sílaba. Quando a gente separa as sílabas, a gente vê que a sílaba forte das oxítonas está na última sílaba. Vamos fazer um exemplo aqui. A palavra cafuné, a sílaba mais forte, vamos ver onde que está aqui. Deixa eu voltar. Cafuné, vamos separar aqui essa palavra. Vamos ver. Cafuné. A sílaba forte é o né, e ela está na última sílaba. Então, por aqui a gente vê que ela é uma palavra oxítona, porque a sílaba tônica está na última sílaba, bem como as outras do exemplo. Jiló, caju, essencial e abacaxi. Todas são palavras oxítonas, porque a sílaba mais forte está na última sílaba, podendo ser acentuada ou não, de acordo com a regra. As paroxítonas são palavras onde a sílaba tônica está na penúltima sílaba. Ou seja, vamos separar aqui para a gente ver. Geralmente. Onde está a sílaba mais forte? Geralmente. Então, a sílaba mais forte está aqui, olha, na penúltima sílaba. Assim como artigo, assim como tórax, assim como querosene, assim como caráter. Todas as sílabas estão na penúltima sílaba. Elas são classificadas como paroxítonas, podendo ser acentuadas ou não. Vamos ver as paroxítonas agora. As proparoxítonas. Proparoxítona é quando a sílaba tônica é a antepenúltima sílaba. Vamos separar para a gente ver? Essa palavra árabe, olha só. Onde está a sílaba tônica, a sílaba mais forte? É no A, inclusive, ela já está até acentuada, né? Então, olha só, antepenúltima sílaba. Aqui também na árvore, olha, antepenúltima sílaba. Assim também como exército, na antepenúltima sílaba. E assim como quilômetro, tá? Antepenúltima sílabas. Essas sílabas são as mais fortes. Então, a gente não pode esquecer. Todas as palavras têm sílabas tônicas. Sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra, tá? Algumas levam acento e outras não, por causa da regra. Agora, a gente vai ver
que a gente não pode esquecer de forma alguma, né, o que é sílaba tônica. Sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. Não podemos esquecer, tá bom? Agora nós vamos ver as regras de acentuação das palavras de acordo com a classificação. As oxítonas. Acentuamos as palavras oxítonas que terminam em A, E, O, em, tá? Seguidas ou não de S, né? Que serão as, es, os, ens. Vamos lá. Oxítona, né? Última sílaba, cafuné. Termina em E, giló, parabéns. Olha, são palavras, né, onde a última sílaba é mais forte e a regra diz que elas devem ser acentuadas quando terminam em A, E, O, em, seguidas ou não de S, tá? Também acentuamos os ditongos abertos, el, ei, oi, seguidos ou não de S, tá? Aqui nós temos um exemplo, olha. Oxítona, né? Última sílaba, terminada em oi, terminada em eis, pastéis, olha. Todas são oxítonas acentuadas segundo a regra. Agora nós vamos ver as paroxítonas. As paroxítonas têm uma regra um pouco mais extensa, mas basicamente são essas aqui, olha. São acentuadas as palavras paroxítonas terminadas em R, L, N, X, PS, ANS, ONS, em, uns, ons, os, is, ei, eis. Tá? Os prefixos, as palavras quando tem prefixos terminados em I e R, essas a gente não acentua. Por exemplo, a palavra semi, quando vai falar semi-analfabeto. Então, o semi aí, olha, termina em I, mas ele não é acentuado, porque ele é prefixo da palavra semi-analfabeto. Super, quando a gente vai dizer super-homem, então a gente também não acentua, termina em R, mas não acentua porque é prefixo, tá? Das palavras super-homem. Mas aí temos os exemplos das palavras que a gente consegue acentuar, né? Que terminam em is, termina no restante da regra. Olha só, aqui nós temos o lápis, que é uma palavra paroxítona, porque a sílaba tônica está na penúltima sílaba. Vôlei também, tá? Bênção. Olha bem as terminações. Órfã, pônei, todas são palavras paroxítonas, tá? Onde a sílaba forte está na penúltima sílaba, tá bom? Seguimos o restante aqui da regra das paroxítonas, a gente acentua também os ditongos crescentes. O que é um ditongo crescente? Quando a sílaba forte é a segunda letra. A primeira letra do ditongo, né? O ditongo é o encontro de duas vogais na mesma sílaba. Então, ditongo crescente é quando a primeira letra do ditongo é mais fraca e a segunda letra é mais forte. Então, é de baixo para cima. Então, a gente acentua os ditongos crescentes. EA, OA, EO, UA, IA, eu, IE, OUO, UO e IO. Né? Exemplo, várzea, tá aqui, ó, paroxítona, terminada em ditongo crescente. Várzea, né? O E está mais fraquinho do que o A. Régua, quando a gente lê régua, o Ré também é acentuado, que é uma paroxítona, e termina em ditongo crescente. A gente fala régua, né? O quase a gente não fala. Mágoa, né? Também é uma paroxítona que deve ser acentuada. Óleo, bem, uma paroxítona. Férias, cárie, e início, né? Então,
são paroxítonas que devem ser acentuadas de acordo com a regra. E as proparoxítonas? As proparoxítonas são palavras onde a sílaba forte, a sílaba tônica, é a antepenúltima sílaba, tá? E, neste caso, a regra para as proparoxítonas é que todas são acentuadas, tá? É proparoxítona? Então, pode colocar acento à vontade. Então, vamos lá, olha, ver se é proparoxítona. Vamos separar. Lâmpada, última, penúltima, antepenúltima sílaba. Antepenúltima. Então, aqui elas são acentuadas. Árabe. Árabe, nós temos também aqui, olha, antepenúltima sílaba. Então, ela é acentuada. A palavra árvore, antepenúltima, exército, a sílaba forte é a antepenúltima, quilômetro, sílaba forte também é antepenúltima. Então, as proparoxítonas todas são acentuadas. Os monossílabos tônicos ou átonos, né? Átonos, como a gente disse. Os monossílabos, os tônicos, são os de sílaba forte. Então, os acentuados são os que terminam em A, E, O, e os de tongos abertos, EI, EL, OI, seguidos ou não de S, tá? Aqui nós temos pá, tem A, tem pó, nó, pés. O mas, quando ele deixa de ser conjunção e ele passa a ser um adjetivo, né? Tipo, meninas mas, vem da palavra mal, de maldade, então é acentuado também. Mes, pos, vel, dóis, sóis e réis, tá bom? Estes são os monossílabos tônicos que devem ser acentuados. Nós acentuamos também o I e o U tônicos, que não formam ditongo com a vogal anterior. Então, quando a palavra deixa clara que o I e o U estão separados da vogal anterior, elas também são acentuadas, tá? Por exemplo, aqui, ó, a gente diz balaústres, então a gente fala balaústres. Daqui dá para ver que o U fica totalmente separado, né, aqui na palavra, então ele é acentuado. Cafeína, cafeína, o I aqui também. Egoísta, o I também. Heroína, o I também aqui separado. Juízo, também o I separado. Então, essas palavras são acentuadas. E agora nós vamos aqui para um exercício, né, para ver se a gente sabe se essas palavras são acentuadas ou não. Separei algumas aqui, tá? Vamos lá, armazéns. Como eu vou acentuar? Primeira coisa a fazer é separar em sílaba. Armazéns. Onde está a sílaba mais forte? A sílaba mais forte é o zens, armazéns. Aí a gente vai para a regra das oxítonas, porque a última sílaba, né, é oxítona. Qual é a regra das oxítonas? Acentuamos as palavras terminadas em A, E, O, em, seguidas ou não de S. Então, está aqui, essa palavra é acentuada. Nós temos uma outra aqui, olha, abacaxi. Separando em sílaba, vai ficar abacaxi. Onde está a sílaba tônica? Está aqui, olha, a última sílaba é o xi. Ela é oxítona. Vamos para a regra das oxítonas. Será que a gente pode acentuar essa palavra? Acentuamos as palavras terminadas em A, E, O, N, seguidas ou não de S. São as oxítonas, ou os ditongos abertos. Então, o xi aqui não é acentuado, porque não entra na regra. A palavra régua, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos ver se é acentuada, separa em sílaba. Onde está a sílaba tônica? A sílaba tônica está na penúltima sílaba, então ela entra na regra das paroxítonas. Qual a regra das paroxítonas para essas terminações? Se nós estamos terminando num ditongo crescente, uá, guá, né?
O U a gente fala mais fraquinho, o A mais forte. Então, entra na regra? Sim, acentuamos as paroxítonas terminadas em ditongos, ditongos crescentes. Vamos lá? Acento. Querosene. Será que vai acento? Vamos lá. Primeira coisa, separamos em sílabas. Depois, a gente verifica onde está a sílaba forte. Está aqui, ó. Então, é uma paroxítona, porque a sílaba tônica é a sílaba, é a penúltima sílaba da palavra. Tá? Então, a gente vai para a regra. Paroxítona terminada em E? Não, não é acentuado. Agora, vamos para a palavra trágico. Vamos separar em sílaba e vamos ver onde está a sílaba tônica. A sílaba tônica está aqui, ó, trágico. Que palavra é essa? É uma palavra proparoxítona. Qual é a regra? A regra é clara. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Agora vamos ver esta aqui. Primeira coisa, a palavra paralítico. Vamos separar em sílaba. Paralítico. Onde está a sílaba forte? Está no li. Como que classificamos as palavras? É uma proparoxítona, porque a sílaba tônica está na antepenúltima sílaba. Qual é a regra para as proparoxítonas? Todas são acentuadas. Ótimo. Agora temos aqui dois monossílabos. Mel. Mel é um monossílabo átono, né? Não é uma sílaba forte, a gente fala tranquilamente mel. E o véu? Véu é forte. A gente vai acentuar, né? Porque a gente acentua nos monossílabos tônicos, né? Os ditongos abertos, el, ei e oi. Tá bom? Eu espero que tenha ajudado a todos, né? E espero que vocês tenham compreendido. E assim, eu fico por aqui com mais esse vídeo. Até o próximo.